Oi, gente, vamos mais a um outro vídeo sobre o cangaço. Sempre aparece alguma coisa para que nós retomemos a história, porque essa história, eu já tenho dito milhões de vezes, cada vídeo que eu faço eu digo o seguinte: a história do cangaço ela foi contada no final, né? Justamente aquele ano em que supõe-se que o Virgulino foi morto ali em Angico. Eu digo supomos porque nunca houve uma prova fundamentada em documentos. Houve um fato ali em Angico e aquilo dali, então, ficou, passou um bom período em que ninguém comentava, porque foi o cangaço. Havia a ordem do presidente da República, à época Getúlio Vargas, que acabasse com o cangaço. Em especial, que a perseguição maior era em cima do Virgulino, do Lampião, né? Porque o cangaço começou muito antes. Se você for olhar a história do cangaço, você vai ver que ela remota desde a Grécia, desde aqueles tempos. Só que eram outros moldes, entre aspas. Aliás, tinha uma outra, um outro título para o cangaço, né? Inclusive, eu já falei em pirataria, nessas coisas. Mas, retomemos, então, a história do cangaço e por que que as pessoas ficam iludidas e também romantizaram muito a história, porque depois daquele fato, que era uma coisa proibida, falar sobre cangaceiro, as próprias famílias que tinham pessoas envolvidas no cangaço, elas se envergonhavam, elas tinham medo de falar isso por parte dos cangaceiros. Já por parte das polícias, ninguém interessava ficar falando, porque foi ordem, conforme falei já, do presidente da República. Acaba com o cangaço. O cangaço era uma mácula, foi uma mancha para a história do nordestino, dos sertões e do Brasil, da história do Brasil. Uma vergonha, né? Uma vergonha. Então, existem vários contextos que você pode colocar a história do cangaço, desde o coronelismo, desde a política da época, desde os sertões que ficam muito distantes daqui, da capital, né, até o sertão. Então, aí surgiu, aí aparece o Virgulino, a figura do Virgulino, a pessoa, aliás, do Virgulino, que ele nasceu realmente em Vila Bela, ali entre Vila Bela, Serra Talhada atualmente, e Floresta do Navio, mas precisamente ele visitava muito a Vila de Nazaré do Pico. Ele frequentou aquele ambiente, nasceu ali no Poço Negro, mais ou menos 3 quilômetros, não é mais do que 3 quilômetros da casa da avó e dos pais de Virgulino de Nazaré do Pico, que era a Carqueja, com sua Nazaré do Pico, né? Então ele viveu ali. Bom, mas então falemos sobre o assunto das fantasias, do romantismo que foi criado muitas décadas depois, né? E as pessoas saem contando, fantasiando, contando essas histórias, né? E muito interessante para muita gente que queria faturar, né? Que queria contar a história à sua maneira, porque vendiam matéria para jornais, para revistas, para o cinema, né? Para o teatro, em especial o cinema, né? Então, vamos falar sobre a Maria Oliveira, essa figura emblemática que depois ganhou o nome de Maria Bonita. Ela nunca soube que foi Maria Bonita. Então, eu questionei exatamente e vou
vou novamente falar o fato. Se essa pessoa existiu, né? Por que não provar a existência dessa pessoa, dessa mulher, né? Porque como Maria Bonita, sabemos que isso daí foi um nome dado através de jornalistas, através de quem queria vender jornais, né? Vender o seu, digamos assim, me deu o ouro de tolo, né? Para os bobos, né? A história, como queriam, as narrativas, né? Bom, então, por que a família não procura falar, ao invés de Maria Bonita, de Maria Oliveira, né? Falar, aliás, na Maria Oliveira, procurar a documentação dessa pessoa, porque a história, a narrativa ou os comentários são de que ela existiu, né? Ela entrou para o cangaço, acompanhou o Virgulino, mas sabe-se lá se era a mesma Maria, com quantas Maria o Virgulino poderá ter andado, porque ele pouco também andava com mulheres. Ele andava com os bandos de cangaceiros. Mulher não tinha finalidade nenhuma dentro do cangaço, principalmente para o Virgulino. O Virgulino era um solteirão até os 32 anos, entre aspas, né? Ele vivia, ele falava nos meus meninos, né? Voltemos a Maria. Bom, a Maria Oliveira, a história da Maria Oliveira, que era filha da Maria, da Dona Déia com o José Felipe, entre aspas, o José Felipe casou-se com a Dona Maria Déia e dizem que ele já levava essa criança, ela já levava essa criança quando ela casou-se com o José de Felipe. Então, se ela existiu e ela foi casada com o Zé de Neném, que era o José, né? Chamavam Zé de Neném, né? E ele casou-se com essa prima, né? Ela, aos 14 anos, casa-se com o Zé de Neném, viviam brigando, tudo. Então, se ela foi casada, certamente, vejamos, na igreja, né? O casamento eclesiástico. Para isso, para ela casar-se na igreja católica, apostólica, romana, ela teria que ter sido batizada, porque a igreja católica, ainda hoje, ela não casa pessoa que não seja batizada nos moldes da igreja católica, apostólica, romana, porque existem os dogmas, as leis romanas. Inclusive, eu estava aqui, estou com o livro de José Cretela Júnior, que eu estudei Direito Romano, certo? No curso de Direito, que eu estudei na Universidade Católica. Aliás, eu estudei o Direito, foi na Universo, né? Estudei o Direito Romano, né? Então, eu fui verificar que os casamentos antes dos casamentos, assim, eles eram uma aliança entre as famílias, né? As moças, as jovens casavam-se e então tinha aquele enlace matrimonial, né? E ele vem de muito tempo na Igreja Apostólica Romana, né? Então, tem aqui, desde o tempo da realeza, tem aqui os momentos, né? Depois, República, Alto Império, Baixo Império e o Império Bizantino. Então, o casamento eclesiástico, ele socorre na Igreja romana, católica apostólica romana, né? Nesses moldes. E ele teve esse princípio depois. Então, isso daí... Agora, a pessoa para casar na igreja, conforme eu disse, tinha que ser batizada. Então, o Zé de Felipe, o José de Neném, ele tinha que ter batistério. A Maria também. E depois disso, que tem o batistério, né? Aí vem a certidão de casamento,
de casamento. Vejam só, primeiro a pessoa se batiza e depois, ao casarem-se, né, os nubentes, eles recebem a certidão de casamento no eclesiástico. E, por sinal, o casamento eclesiástico, ele tinha muito mais força do que o próprio casamento civil. Então, por quê? Porque o casamento civil é feito em cartório, né? Nos cartórios cíveis. E isso daí já veio para o Brasil no período, foi do Brasil República, né? Então, assim como também a certidão de quando a pessoa morre, também para ser enterrado no cemitério, também tem cartório nas igrejas, entre aspas, não é igual o cartório civil, não, é diferente. Mas também tem as anotações na igreja de quem morreu, tudinho, né? Tinha aquelas celebrações de missas, de entregas do espírito, né? Dos católicos, né? Faziam isso, isso bem do direito romano, né? Então, vejamos, então como que não se consegue esse documento da Maria? Como se não consegue o documento do José de Neném? Por qual motivo? Como também aquela falácia, aquela história da Dadá, da Ségia, dizer que casou. Eu casei. Pura falácia, gente, também. A Dadá jamais seria casada na Igreja Católica. Por quê? Porque ela era uma criminosa. Eu admito que a Maria Oliveira, antes de entrar para o cangaço, se é que essa pessoa é a mesma, ela teve uma certidão, teve um batistério. E ela teve uma certidão de casamento com o José de Neném. Não teve com o Virgulino, com o Lampião, porque o Lampião era um criminoso. E a Igreja Católica não casa os criminosos. Isso daí é só procurar no direito canônico, né? O direito canônico. Então, e outra coisa, o casamento, naquela época, era monogâmico, né? O casamento era monogâmico. Portanto, a Maria, ela não poderia ter casado com o Virgulino, porque se ela casou antes com o José de Neném, o primo dela, né? Agora, vejamos, a Licô, Maria Licô, que era prima do Virgulino, essa casou, sim, na igreja de Nazaré do Pico, na igreja de Nossa Senhora da Saúde. Está lá a capelinha, a igreja de Nossa Senhora da Saúde. Os pais do Virgulino também casaram-se na igreja de Floresta do Navio, certo? Isso pode-se procurar na igreja e consta lá dos livros, né? Agora, os pais da Maria Oliveira ou da Maria Bonita, que nunca soube que era Maria Bonita, esse daí é que nós poderíamos encontrar, assim, a certidão de casamento emitida pela Igreja Católica Apostólica Romana dos pais dessa Maria. Pode se encontrar, gente. É só ir na igreja onde casaram-se, né? Agora, provar que a Maria é a mesma Maria que acompanhou o Virgulino, que estava lá em Angico, aí tudo isso passa a ser uma narrativa, não existe comprovação, né? Por quê? Porque há desinteresse, certamente, por parte da suposta filha, a Expedita, e a suposta neta, que querem ser filha de Virgulino e de Maria Bonita. Aliás, de Lampião e de Maria Bonita. Esse é o grande erro. Esse é o grande erro. Por que elas não corrigem isso? Que elas façam isso, né? Agora, também não tem prova que a Expedita é filha do Virgulino e nem dessa Maria Oliveira. Tampouco de Lampião e de Maria Bonita. Esse aqui é impossível, né? Então,
vamos fazendo, vamos tentando verificar como se pode fazer um estudo sobre a história e sobre um fato histórico. Assim, nós podemos chegar a um consenso. Senão, a história vai continuar nas narrativas, nas falácias e na história desses pseudos historiadores, né? Desses que se intitulam escritores, aliás, escritores não, historiador. Escritor você pode ser, existem vários tipos de escritores de literatura de ficção, de cordelistas, né? Por sinal, e assim por diante. Portanto, gente, a cobrança vai vir sempre em torno de encontrem os documentos da Maria Oliveira, encontre os documentos do José de Nenê, aí então se pode dar uma, assim, fazer com que a história ganhe mais credibilidade. Por enquanto, são só narrativas.